Fala aí, sete mano, beleza? Álcool em gel, né? Custa nada. Não, não? Ó, todos contra o coronavírus. Prontinho para mais uma aula, hein? Hoje, módulo 6, o nascimento do pensamento moderno. Ai, ai, vamos lá. Finalmente a gente está deixando a Idade Média, né? A Idade Média demorou a sair, demorou a acabar. Agora a gente está fazendo uma ruptura, né, de fato, e vamos para o pensamento moderno. Vamos dar mais um avanço aí na nossa linha do tempo para a história. Tranquilo, beleza? Módulo fácil, um módulo de preparo para um grande módulo no futuro, que é o 7, que fala de fato sobre o Renascimento. Aí é um módulo mais amplo, com várias características. Aqui o principal para a gente talvez seja entender duas coisinhas: o humanismo e as rupturas dos pensamentos do medieval versus o pensamento moderno, que agora está estruturado. Então são várias rupturas, né? Várias contraposições que a gente precisa observar. Bom, dito isso, nada nos impede de ir para o primeiro slide, talvez o principal da nossa aula. Vamos lá, deixa eu ativar aqui esse negocinho aqui, né? Que é maneiro. Só porque é maneiro. Humanismo. Definição de humanismo. Vou ler. Conjunto de conceitos e interpretações inspiradas na cultura greco-romana que valorizavam o ser humano. Estabeleceram rupturas com as formas de pensar do período medieval. Então, cara, já estou te dizendo aqui tranquilamente, direto, objetivo. O humanismo é o homem agora, o ser humano sendo valorizado. A valorização anterior, tá, do período medieval, ela se encontrava em Deus. Beleza? Deus estava no centro, Deus era valorizado, o início, meio e fim. Porém, caramba, a porta abriu aqui sozinha, tá? Sozinha. Vamos lá. O ser humano, então, ele vai ser valorizado. Agora, porque antes era Deus que estava no centro. Início, meio e fim. Tá? Mas tome cuidado. Esse homem, ele não deixa de ser religioso. Esse homem, ele não faz um corte com a religião. Pelo contrário, ele continua a ser religioso. Ele só passa a enxergar o mundo de uma outra maneira, de uma outra forma, que é a que eu vou tentar apresentar para vocês nessa aula. Repara que ele deixou claro a cultura greco-romana. Né? Ou seja, estamos no mundo moderno agora, né? Você tem expansão marítima, você teve a volta das cidades, renascimento comercial, vimos o renascimento urbano, a burguesia aparecendo, os estados aparecendo. Olha quantas mudanças! Olha quantas mudanças, esse homem saindo do campo indo para a cidade. É lógico que essas mudanças elas vão ocorrer de uma maneira onde o produto final pode ser visto como humanismo ou o próprio início pode ter visto como humanismo, gerando consequências importantes para frente. Então, quando ele diz cultura greco-romana, esse humanista, ele, ao olhar para o passado, ele não gosta da Idade Média. Inclusive é ele, este homem renascentista, humanista, que ao olhar para o período anterior dá esse nome, Idade Média, para dizer é médio, é mediano, não é nem lá nem cá. Tá? É uma coisa média. Tá? E ele vai mais ainda para o passado e olha para a cultura da Grécia Antiga, que nós vimos, né? No sexto ano, você, né, viu a Grécia Antiga, viu a Roma Antiga. Então eles valorizam muito como o filósofo grego visualizava o mundo, como ele entendia a natureza, como ele vai fazer uma escultura, uma obra de arte. Então ele vai buscar essa inspiração, não é uma cópia fiel. Tá? O homem renascentista, humanista, ele é um homem dotado de muita criatividade. Vocês vão ver isso. Mas ele busca inspiração, ele fala, isso sim era cultura na Grécia Antiga, isso sim era modelo de civilização lá na Roma Antiga, correto? Grécia e Roma. E ele meio que pula pela Idade Média. Também é a gente pode dizer também é uma tática, uma técnica, uma estratégia
Você fala mal do passado, automaticamente o presente se torna bom. Se eu falo mal do passado, o presente é positivo. Se eu falo muito bem do passado, significa então que o presente ele não está lá essas coisas. E o humanista ele queria valorizar o momento pelo qual ele se encontrava, que era um momento de busca por verdades, busca por ciência, busca por conhecer o mundo de diversas formas e maneiras, redescobrir o mundo, porque as respostas que existiam já eram respostas que eles achavam ultrapassadas, ou então servia só para uma parcela agora da população. Eles queriam buscar o além, esse além que nós vamos ver. Então o humanismo você está vendo, ele busca na cultura greco-romana essa valorização do ser humano. Por isso que ao colocar para vocês aqui, ó, tudo isso aqui de rupturas, isso aqui é importantíssimo para a gente, é a base da nossa aula. Então de vermelho você tem a ideia do medievo, tá? A ideia da Idade Média, correto? Antiga. E de branco eu coloquei agora o pensamento moderno. Então, para você ver uma substituindo a outra, uma entrando em briga com a outra dentro do pensamento humano. Então, de início, você já sabe, o humanismo acabei de te falar. Então, você valoriza o homem, correto? E valoriza a ideia de buscar respostas, de olhar o mundo e entender a forma como o mundo se estabelece. Correto? A escolástica ela está dentro de um pensamento religioso cristão, onde você junta fé e razão, beleza? A fé a serviço da razão, ou a razão a serviço da fé, melhor dizendo, né? Ou seja, a ideia da explicação do mundo passando por explicações de fé religiosas e dentro da igreja. E os humanistas não queriam mais isso. A ciência se encontrava nos monastérios, né, com os monges, agora a ciência vai ter que sair de lá e ela está dentro das cidades, principalmente das cidades italianas. Né, surgindo pensadores, surgindo cientistas, surgindo vários tipos de pessoas que estão interessadas, né, dentro desse caminho humanista de falar, ei, o homem pode ser sim valorizado, nós é que temos que buscar as respostas. Diante disso, a gente entra naquele dilema, como ele não deixa de ser religioso, pelo contrário, ele ainda permanece bastante religioso dentro, tá, do pensamento cristão, a maioria esmagadora deles, né, por assim dizer, ele vai entrar numa linha de pensamento diferente. Então, por exemplo, ao colocar o homem no centro, que é o próximo antropocentrismo, mas também o humanismo, o que esse humanista pensa? Ele pensa, Deus é perfeito. Sim. Um ser perfeito não erra, porque senão não seria chamado de perfeito. Por favor, esse é o pensamento humanista, tá? Não é o Renato que está falando, é o pensamento que eles falavam lá, pelo amor de Deus. Vamos lá. Deus é perfeito, Deus não erra, por quê? Porque é perfeito. Tá? Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Esse é o pensamento cristão. Né? A imagem e semelhança de Deus. Ei, peraí. Quem nos criou? Deus. Somos criaturas de Deus. De um Deus perfeito. Um Deus que não erra. Se esse Deus é perfeito e não erra, ele errou ao fazer o homem? O homem pode errar? Mas peraí, mas se o homem pode errar, então ele não foi feito de maneira perfeita. Então gerava uma confusão, um problema que o humanista resolvia da seguinte maneira: ei, eu não vou errar, né? Se eu errar, eu faço de novo. Eu vou buscar a perfeição. Deus criou o mundo perfeito, eu preciso entender como ele criou esse mundo e eu preciso dar respostas, porque se eu tenho inteligência, eu preciso usar, né? Vamos usar aqui, ó, lá dentro, vamos usar. Foi dado. Né? Sou criatura, eu fui feito dessa forma, eu preciso usar. Então, por que chove? Ah, eu não tenho a resposta científica. Então, funcionava muito bem a resposta religiosa, né? Deus está mandando chuva, aquela coisa toda. O humanista ele não tira de Deus a ideia de que ele criou a chuva. Claro que não, Deus criou a chuva. Mas existe um mecanismo, né? Existe sempre que acontece tal coisa, geralmente chove. São regras, é como se fosse um relógio em funcionamento o mundo. E quem fez o relógio foi Deus. Então ele não corta com a religião, não. Ele ama a religião, ele quer ser cristão. Ele só precisa entender o mundo de uma outra forma. Por isso que ele se sente tranquilo. A cabeça dele no travesseiro, ele deita tranquilo à noite e ao colocar o homem no centro. Teocentrismo é Deus no centro. Beleza? Antropocentrismo, antropo-homem.
homem no centro. O homem pode estar agora no centro. Não é pecado estudar o homem, as coisas relacionadas ao homem, porque o homem é criatura de Deus. Então, se você tem sentimentos, porque Deus permitiu, essa que era a ideia que os humanistas colocavam. Então, diante disso, razão a serviço da fé, razão independe da fé. Olha o pensamento escolástico aqui, ó. Razão a serviço da fé. Juntar fé e razão dentro do pensamento do medieval. Agora não, agora a razão independe da fé. Depende. Razão, você está utilizando um processo racional. Independe se você vai colocar a fé no meio ou não. E, geralmente eles tiravam a fé nesse meio do caminho, porque eles não queriam misturar as coisas. Tá? Então, uma misturava, a outra não. Dentro do pensamento medieval, o sofrimento era muito valorizado. Né? A ideia de que o reino do céu é que precisa ser alcançado e que você tem sim imitar a vida de Cristo, né? Uma vida sofrida, né? Eles valorizavam essa questão. Quem mais sofria aqui era o mais agraciado no reino dos céus. Esse era o pensamento do homem medieval, né? Da igreja medieval. E agora, em contraposição, você tem o chamado hedonismo, que eu preciso explicar para vocês, porque a palavra já não é muito fácil. O hedonismo é a valorização do prazer, da busca por esse prazer, a felicidade, o sorriso. Então você vai ver nas obras de artes humanistas, renascentistas, as pessoas sorrindo, as pessoas dançando, se divertindo, né? Coisa que você não encontrava nas obras medievais. Beleza? As expressões faciais agora são valorizadas no mundo renascentista, humanista, coisa que não era na Idade Média, porque não tinha interesse, o interesse era Deus. Dentro desse conjunto de obra de arte. Então o hedonismo você tem que ser visto dessa maneira. Não é pecado você ser feliz, você mostrar felicidade, ter uma vida plena, uma vida boa. É nesse sentido que o hedonismo quer trazer pra gente. Próximo, conformismo, aceitar que você precisa, né, aceitar a sua condição aqui para você conseguir uma condição melhor no reino dos céus, você lutar, buscar um progresso, não era visto como algo necessário na Idade Média, porque você também tinha classes muito bem hierarquizadas e muito bem imóveis, né? Camponeses, né? Nobres e clero, então você não tinha muita mobilidade social, então aquela ideia do conformismo era muito colocada. Em contraposição a esse pensamento, vem um progresso, você vai encontrar a ideologia dos calvinistas, correto? A gente vai chegar mais para frente no próximo livro, da Reforma Protestante, onde você tem a busca pelo progresso, você tem o trabalho, né? Trabalhar, buscar, isso não é pecado. Né? Acumular dinheiro não vai ser pecado para eles. Por quê? Porque Deus permitiu, essa que seria a ideia. Bom, progresso, buscar, entender, né? O homem agora está numa efervescência cultural, de pesquisa, de redescobrir o mundo. Dogmatismo versus o empirismo. O dogmatismo é a ideia de que a igreja ela trabalhava as respostas, e as respostas são verdades absolutas. Ó, é isso e ponto final. É a verdade absoluta, né? Eu trabalhei com vocês e vi que durante toda a Idade Média a explicação do mundo passa pelo filtro da igreja. A igreja era a grande instituição, muito poderosa naquele momento. Ela filtrava as informações e dava para o povo. E dava da maneira que precisava, até porque precisava dar respostas, né? A igreja não poderia falar, olha, eu não sei. Eu não sei, fica meio complicado. Então ela dava as respostas. Em contraposição agora, esse humanista, ele respeita, tá bom, tranquilo, fica com a sua resposta, mas eu vou buscar outras através da experiência. Não pode ser só essa, eu vou no empirismo. E eles usam muito a influência greco-romana, né? Na Grécia Antiga eles respeitavam as explicações divinas, né? As explicações dentro dos mitos, mas eles também buscavam outras explicações. Por último, inspiração na cultura católica medieval, tá? E a outra inspiração na cultura greco-romana, que a gente já falou. Então, meus amigos, precisa saber, né, todas essas, né, ideias de ruptura entre o pensamento medieval para o pensamento moderno. Essa é a parte principal. Passando. Fatores que propiciaram o surgimento e a difusão do humanismo. Primeiro que vai nascer ali na Itália, né, na futura Itália, beleza? Nas cidades ali importantes do mundo comercial, do Mediterrâneo, porque ela reúne, né, boa parte
dessas características. Ó, burguesia muito fortalecida, conseguindo, né, fazer o mecenato, a gente vai ver mais para frente. Rotas comerciais nos Mediterrâneos, você tem pessoas de todo o mundo, né? Cidades comerciais com ideias, várias religiões, várias pessoas diferentes chegando, trocando ideias, trocando pensamentos. Não é possível que só exista uma verdade absoluta, né? Podem existir várias. E a imprensa que eu destaquei aqui, ó, a máquina da imprensa. As informações, os pensamentos, eles eram registrados em livros. Só que os livros eram muito caros, uma vez que você tinha que copiar o livro à mão para poder ter uma cópia e vender. Então, assim, um livro muito grande ficava muito complicado, e geralmente eram os monges copistas que faziam isso. O advento, a criação da máquina da imprensa, ela foi sensacional, porque ela vai facilitar com que mais livros sejam feitos. Essa facilitação, ela vai incorrer em mais informações chegando para a população. E quanto mais informações, mais crítica, mais discussão, mais ideias que estão chegando, e aí o humanismo, correto, ele acaba se expandindo. Bom, máquina de imprensa, né? Era uma tábua. Ele pegava a página do livro, pegava as letrinhas, colocava nessa tábua, fazendo a imitação da página desse livro, passa uma tinta, como se fosse um carimbo, beleza? E ó, bate. Tirou o carimbo, beleza, aqui ó, você fez uma xerox, você fez aqui uma página daquele livro. Aí você vai passar mais tinta e vai fazendo, até chegar, sei lá, 100 folhas, 200 folhas, muda de novo a plaquinha, já faz outra folhinha e vai. Dá trabalho? Dá, mas eu acho que é melhor do que você ficar copiando o livro inteiro. Então o livro vai ficar um pouquinho menos caro, vai ser um grande item para a burguesia. O cara gostava de dizer que tinha livros, ser culto, mas também por mostrar que tem status. A gente vai ver ali. Ruínas greco-romanas, né? Você encontra nesse espaço da futura Itália ruínas ali da Roma Antiga, né, da influência grega, né, que tem tudo a ver. Então era mais fácil para ele buscar esses elementos como fator de inspiração na arquitetura, na literatura, tá, em vários aspectos, na pintura, correto? E por último, os sábios bizantinos. Lá na outra parte do Império Romano, recaiu do Ocidente e o do Oriente permaneceu vivo. Bizâncio, né? A partir do momento em que os turcos otomanos invadem Constantinopla, muitos sábios bizantinos foram embora. Esses sábios bizantinos, eles tinham um conhecimento muito amplo do Império Romano, porque ainda participavam de uma parte desse império. E eles, ao fugirem, foram para a Península Itálica, né? Até pela proximidade da questão da língua, para os conhecimentos. Então esses sábios bizantinos vieram trazendo muitas informações, livros, pensamentos. Então tudo isso fez com que aquele espaço fosse um espaço de ebulição para o humanismo. E a partir dali ele se expande para a Europa. Tá? Os desdobramentos, o que vai acontecer? Não é à toa que eu coloquei para vocês aqui essa figura importantíssima, né? Que seria o dedo aqui, o homem encostando, né? Que Deus, né? Na criação, Adão, tá? Lá na Capela Sistina, Michelangelo vai pintar, sensacional, coisa muito interessante. Depois, na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre essa obra. Eu vou trazer bastante imagem para a gente analisar, tá? Mostrando essa ideia de que eu venho falando na aula, não houve ruptura entre igreja, tá? Nesse momento, não houve, tá? Ruptura entre igreja e o homem europeu. Aqui, ó. Ainda nessa aceitação de que Deus cria o homem, tá? E passa para ele, dota ele de inteligência, de tudo que um homem possui. Então você tem a ciência moderna surgindo do pensamento humanista, que a gente faz hoje em dia, a gente experimenta, a gente critica, a gente analisa, a gente não pode estar conformado com uma verdade. Dentro da ciência não existe verdade absoluta. Né? Vai ter o Renascimento, que nós vamos ver na próxima aula. Tá? Vai estar diretamente ligado ao humanismo. E o que a gente vai ver somente lá no caderno 2, né? No livro 2, né? Que seria a Reforma Protestante, matéria interessantíssima que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tanto do Renascimento quanto da Reforma Protestante. Bom, dito isso, a gente já caminha para o fim
né, os maiores detalhes, marcação de livro, feitura de alguns exercícios, correção de alguns exercícios, a gente vai observar no nosso encontro online. Vou deixar somente o praticando aprendizado de início, é o suficiente, e o restante eu faço a correção naquela aula de introdução, só que na próxima aula, né, de introdução do módulo 7. Vou finalizar por aqui, sétimo ano. Espero que tenha sido, né, proveitoso, que tenha dado para entender, né, a maioria dos conceitos elaborados. Qualquer dúvida, por favor, utilizem o nosso canal, né, online para a gente conseguir sanar tudo isso e fazer com que a nossa experiência de videoaula mais a aula online seja positiva. Valeu? Grande beijo e lavem as mãos.